Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, chegamos a mais um estudo de João, que bom que você está aqui. Hoje estamos no capítulo 8, tá bom? Vamos estudar sobre o capítulo 8 do livro de João, tá bom? Então já pega a sua Bíblia se você ainda não está com ela, tá bom? Pega também uma caneta se você quiser e um caderno para você ir anotando tudinho do que a gente for falando, tá bom? E o que você achar assim, que você não sabia ou que você descobrir, você vai anotando no seu caderno o que você quiser, tá bom? Então, antes da gente começar o vídeo, deixa seu like, tá bom? Porque ajuda muito, mas muito para o desenvolvimento do canal, tá bom? Se inscreve aqui no canal, tá bom? Para você fazer parte da nossa família. Compartilhe esse vídeo com alguém muito, mas muito especial que você quer compartilhar e essa pessoa quer estudar mais sobre a palavra, tá bom? E é isso, agora sim, vamos estudar o livro de João. Bom, pessoal, antes de começarmos a estudar o capítulo 8 do livro de João, vamos fazer uma oração, tá bom? Então me acompanhe nessa oração, por favor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigada por essa vida que está assistindo a este vídeo, Senhor. Peço que o Senhor possa estar abençoando a vida dela e o lar dela, Senhor. Que neste momento o Senhor possa estar nos guiando e nos dando entendimento da sua palavra para podermos entender o que o Senhor quer dizer para nós na tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar se fazendo presente aqui, Senhor, do começo ao fim desse estudo. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar lendo a mulher adúltera, tá bom? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Bom, quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele voltou de madrugada para o templo. O povo ia até ele e então o povo ficava ali perto de Jesus. Então Jesus ensinava aquelas pessoas ali no templo. E então, enquanto Jesus estava ali ensinando aquele povo, os escribas e os fariseus foram até Jesus com uma mulher adúltera. E então disseram o seguinte para Jesus. Vamos ler agora o versículo 4, o 5 e o 6, tá bom? Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, testando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Bom, mas enquanto os escribas e os fariseus estavam falando sobre o pecado daquela mulher, Jesus apenas escrevia na terra. Os escribas e os fariseus estavam tentando acusar a Jesus de alguma forma. Então, como eles não achavam nada para acusar a Jesus, eles então decidiram usar aquela mulher e o seu pecado para ter uma forma de como acusar a Jesus, levando essa mulher até Jesus. Se Jesus fosse e concordasse com o apedrejamento daquela mulher, eles teriam um motivo para acusar a Jesus. Então, eles até citaram uma lei de Moisés que falava sobre o apedrejamento de mulheres adúlteras. Porém, Jesus fez muito diferente, ele fez o que ninguém imaginava. Vamos ler agora no versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Por isso, todos aqueles ali que estavam ali acusando aquela mulher pelo seu adultério, por isso ninguém esperava que Jesus falasse isso. Eles esperavam que Jesus fosse e concordasse com o apedrejamento dela. Só que Jesus foi e falou uma coisa muito diferente. Bom, vamos ler agora do versículo 8 até o 11, tá bom? E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas e acusando-os pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? E respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. E então foi saindo um por um, e até que chegou um momento em que se encontrava ali somente Jesus e aquela mulher. E então Jesus disse o seguinte para ela, vai e não peques mais. Então Jesus não condenou ela, Jesus apenas disse, vai e não peques mais. Bom, vamos ler agora Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde veio, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem ao meu pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus estava dizendo que ele é a luz do mundo e quem segue a ele não anda nas trevas e sim na luz. Então nós que seguimos a Jesus, nós que somos seguidores de Jesus, nós não andamos nas trevas, nós andamos na luz. E também nós falamos e anunciamos sobre Jesus, que é a luz do mundo. E nós que somos seguidores de Cristo temos o dever de anunciar do Evangelho para toda criatura. Bom, vamos ler agora o versículo 15 e 16, tá bom? Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Entendem? Quem julga é Deus e o seu juízo é verdadeiro. Porém, nós seres humanos queremos sempre estar julgando as pessoas. Querendo ou não, a gente julga uma pessoa, pelo que ela acredita, pelo que ela faz, pelo que ela gosta. A gente julga as pessoas. Sem ter esse direito, nós julgamos as pessoas. Até mesmo quando não percebemos, estamos ali, aí quando a gente olha para uma coisa e a pessoa está fazendo alguma coisa, a gente já julga automaticamente, a gente já julga aquela pessoa. E isso tá errado, porque quem somente julga é Deus e nós não. Vamos ler do versículo 17 até o 20, tá bom? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem ao meu Pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar de gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Ou seja, eles não conheciam verdadeiramente a Deus e a Jesus e a sua palavra. Eles sabiam que o Messias iria vir, porém eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Vamos ler agora, Jesus defende a sua missão e autoridade. Vamos ler até o versículo 28, tá bom? Aí a gente vamos comentar um pouco, aí depois vamos terminar de ler, tá bom? De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me e vos me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso de intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai.
E disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele não era deste mundo. Então, enquanto Jesus estava ali falando, que ele não era deste mundo, que ele iria morrer, porém ele iria ressuscitar e iria para o céu, eles estavam pensando em uma coisa nada a ver com o que Jesus estava dizendo, estavam pensando em uma outra coisa. E vamos ler no versículo 22, fala o que eles estavam pensando enquanto Jesus estava dizendo. Versículo 22. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles estavam achando que Jesus iria tirar a própria vida. Só que Jesus estava dizendo que ele iria morrer, porém ele iria ressuscitar e ir para o céu. E Jesus estava dizendo isso, que o lugar para onde ele iria, aquelas pessoas, nós não poderíamos ir ainda. Porque Jesus estava preparando, ele está preparando o lugar para nós lá no céu, para que possamos, quando ele voltar para nos buscar, irmos morar com ele. Enquanto Jesus não volta, pregamos o evangelho dele para todas as pessoas que existem neste mundo. Vamos ler do versículo 29 ao 32. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos crerão nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz aqui na Bíblia que quem o enviou, que é Deus, nunca deixou ele sozinho, porque ele sempre fazia o que agradava a Deus. Jesus estava pregando a verdade, então Deus nunca deixou Jesus sozinho. Então é como a gente hoje em dia, se fazemos o que agrada a Deus, conforme a sua palavra, e pregamos o evangelho com verdade, sabe? Não temos medo, Deus nunca vai nos deixar. Agora, se a gente quer fazer as nossas próprias escolhas, fazer nossas próprias verdades, colocar coisas que não existem, colocar mentiras dentro do evangelho, aí já não dá certo. Então, temos que fazer a verdade, pregar a verdade para as pessoas, que Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Quem não crer em Jesus e não crer que ele é o Messias que veio salvar todos nós, vai morrer em seu próprio pecado, como se diz no versículo 24. Porém, quem crer em Jesus e na sua palavra será salvo. Bom, vamos ler do versículo 33 até o 36. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado nos torna escravos dele. Se você tem um vício ou algum pecado oculto, então você pode ser liberto disso, assim se você quiser. Todos nós temos o livre-arbítrio para escolhermos se queremos ou não seguirmos a Jesus. E se a gente escolhe seguir a Jesus, a gente entrega o nosso coração para ele, permite que ele entre no nosso coração, aí ele faz morada dentro do nosso coração e nos transforma por inteiro. E esse vício, esse pecado que está em sua vida, Deus pode tirar, ele pode te transformar, se assim você quiser. Jesus pode te libertar disso, você não vai ser mais escravo desse pecado. Vamos ler agora do versículo 37 até o 42. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vim junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E então Jesus estava dizendo que se eles realmente criam em Deus e eram filhos de Deus, eles amariam a Jesus que foi enviado por Deus. Mas eles não estavam amando a Jesus, e sim estavam perseguindo a Jesus. Versículo 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eles não compreendiam a forma que Jesus falava com eles,
porque eles eram incapazes de compreender a forma que Jesus falava com eles. Eles eram incapazes de ouvir a palavra de Jesus. Vamos ler do versículo 44 até o versículo 47. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, eles não acreditavam em Jesus porque Jesus falava a verdade, entenderam? Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vós digo a verdade, por que razão me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então Jesus estava dizendo que eles não eram de Deus porque eles não davam ouvido à palavra de Deus. Eles não estavam dando ouvido à verdade. Eles diziam que acreditavam em Deus e falavam sobre Deus, porém eles não conheciam a Deus, então eles não eram de Deus, por isso eles não conseguiam escutar a verdade que Jesus tinha para falar. Eles não escutavam sobre a verdade, não escutavam sobre a palavra, não queriam, saber sobre que Jesus era o Messias. Eles estavam buscando acusar a Jesus de alguma forma, estavam buscando para capturar a Jesus, porque não estavam ali suportando escutar a verdade que Jesus estava trazendo, que era a mensagem de Deus. Vamos continuar lendo agora. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vos me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazer ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizes que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então, Jesus estava dizendo que conhecia Deus porque é o Pai de Jesus, o nosso Pai. Então, aquelas pessoas estavam mentindo, elas não conheciam a Deus verdadeiramente. Vamos continuar lendo agora do versículo 57 até o 59, tá bom? Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E então Jesus disse o seguinte para eles, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes que Abraão e todos nós existíssemos, Jesus já existia. E então, quando eles pegaram as pedras para apedrejar a Jesus, Jesus foi e se colocou em oculto e saiu ali do templo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Porque é muito importante para o desenvolvimento do canal. Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família sempre. E até o próximo estudo do livro de João, que no próximo estudo vamos estar estudando o capítulo 9, tá bom? Então não perca, vai ser muito legal. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Tchau!